Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia de 2 Coríntios, que é na verdade uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e seu colaborador Timóteo para a cidade de Corinto, para uma comunidade cristã que estava começando a se desenvolver lá, e ele endereça essa carta a eles. Essa cidade de Corinto ficava na Acaia, que hoje é a Grécia moderna. Então, se nós tivéssemos, vamos supor que resumir numa frase do que se trata essa carta, eu acho que daria para nós falarmos que fala sobre a fraqueza do homem e a nossa dependência e suficiência em Deus. Ele vai falar de vários temas, ele vai falar várias situações aqui, mas gira um pouco em torno disso, de nós percebermos os nossos limites, as nossas fragilidades e de nós alcançarmos a nossa suficiência, a nossa excelência no poder de Deus em nós. Então, nós vamos ler alguns versículos aqui para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Eu quero que você depois em casa leia o capítulo todo, estude, né, a palavra, mas esses vídeos são mais para estimular você a entender um pouco melhor sobre os livros da Bíblia, para te facilitar no estudo. Então eu queria ler com vocês, para começar, o capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então ele está falando aqui, né? E esse texto todo fala que, na verdade, eles não estão falando ali do Evangelho, ensinando essas coisas sobre Cristo com sabedoria humana. Não, mas com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus que traz para eles revelação, entendimento do Espírito Santo para que eles possam ensiná-los. Então eles mostram aqui o quê? A dependência de Deus. Se não fosse Deus revelar, se não fosse Deus ensinar, se não fosse Deus agir ali através deles, eles por eles próprios não conseguiriam. Ele deixa claro aqui essa fragilidade humana. Depois, queria ler com vocês uma coisa interessante no capítulo 2, é que ele fala o seguinte, que se alguém errar, né, pertencente ali à comunidade da igreja, que ele deve ter sim a punição cabível ali ao seu erro, mas que ele não deve ser desprezado, nem massacrado pela igreja, e sim perdoado e readmitido com amor. Olha que interessante como ele fala aqui sobre o erro humano. Né? Vamos ler no capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então aqui mostra o quê? O ditado que sempre dizem, né? Errar é humano. Né? Nós, seres humanos, podemos errar, de propósito ou sem querer, mas nós acabamos errando, sempre nós erramos, né? De alguma forma, assim, em algum momento da nossa vida, né? Que sempre estamos errando, mas assim, em algum momento da nossa vida, todos nós já tivemos erros. E ele diz aqui que quando a pessoa erra, não é para eles ficarem julgando, apontando o dedo, mas muito pelo contrário, dá a punição que cabe ali ao que ele fez, e depois o conforta, o perdoa e o conforte em amor, para que ele não seja consumido com excessiva tristeza, ou seja, Deus se preocupando até com aquele que errou e que se arrependeu e que está triste, né? Então, que a comunidade possa abraçar e ajudá-lo a se recuperar e se levantar novamente. Depois, no capítulo 3, versículo 2, fala uma coisa muito importante. Vamos ler? Diz assim, ó. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O que significa isso? Nós somos uma carta que traz a mensagem de Cristo. Então, a nossa vida é um testemunho,
É um livro aberto para que as pessoas possam ler em nós aquilo que nós estamos trazendo como mensagem. Porque uma coisa é o que nós falamos e outra é o que nós mostramos com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso lidar com o próximo. Então aqui está dizendo assim, ó, tomem cuidado porque vocês são uma carta lida por todos os homens. Então que nós possamos ser o reflexo do que ensina o Evangelho, que nós possamos passar para as pessoas Cristo em nós e não nós mesmos. Não que Cristo vá tirar a nossa individualidade, não, muito pelo contrário, ele nos criou com as nossas características individuais, mas ele vai usar cada um na sua característica para poder expandir o seu reino de amor e de justiça. Depois eu queria ler com vocês, no capítulo 3 ainda, no versículo 5, diz assim, ó, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então ele fala novamente aqui que isso que eles estão passando como ensinamento de Cristo para eles não vem deles, mas vem de Deus. Não é ele fala novamente aqui que a nossa suficiência vem de Deus e o que eles estão pensando e falando não vem de nós, como se partisse de nós. Ele fala não, pelo contrário, vem de Deus. Então ele deixa bem claro que não é o evangelho de Paulo, mas é o evangelho de Cristo, escrito e ensinado por Paulo. Depois no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o Antigo Testamento, né, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, assim, vocês lembram que no Evangelho de Jesus Cristo está escrito assim, que quando Jesus morre, que ele morre ali em sacrifício por todos nós, né? O véu do templo, naquele momento em que ele morre, é rasgado. Aquele véu era um véu grosso que dividia uma parte do templo ali onde ninguém podia entrar, onde estava a Arca da Aliança, onde estava a santidade que só entrava uma vez por ano o sacerdote, ainda tinha que se purificar. Esse véu é rasgado, porque aquele local onde não tinha anteriormente acesso era o local onde simbolizava a presença de Deus ali no meio do povo. Então, eles não tinham acesso diretamente à presença de Deus. Eles precisavam que um sacerdote viesse uma vez por ano, né? Como eu expliquei. Mas, através do sacrifício de Jesus, através da sua morte, posteriormente da sua ressurreição, o que acontece? O véu é rasgado. A gente não tem mais divisão entre nós e Deus, porque Jesus é o caminho, é a ponte que nos liga a Deus novamente. Aquela ligação que nós perdemos lá atrás com Adão, quem faz a religação agora é Jesus. Então o véu não precisa mais de véu, não tem mais divisão. A gente pode se chegar a Deus, mas através de Jesus Cristo. E ele fala assim que existe como se fosse um véu, né? Uma coisa que quando uma noiva usa aquele véu na frente, assim você não vê direito o rosto dela, né? Fica uma coisa assim meio obscurecida, você não consegue definir os detalhes, né? Então parece que quando eles leem o Velho Testamento, ele está falando aqui dos judeus, né? Quando eles leem ali o Velho Testamento, é como se eles tivessem um véu, eles não percebem que aquele Messias que eles tanto esperam é Jesus, né? Eles ficam esperando, até hoje eles esperam esse Messias. E Jesus já veio, vai voltar, e eles ainda estão esperando que ele venha. Né? Eles não entenderam o propósito, nós já falamos isso, né? Quando nós falamos de outros livros, mas eles não entenderam o propósito de Jesus vir como um libertador espiritual, nos trazer algo muito maior do que uma libertação política, geográfico-territorial. Né? Ele veio para uma coisa muito maior, que é libertar o ser humano da morte eterna.
E eles esperavam que Jesus viesse como Davi, que matava os filisteus e que deu a independência para o Estado de Israel. Eles estão esperando algo assim. E na verdade, Jesus, que era o Messias tão esperado, tão escrito pelas Escrituras, veio, trouxe a libertação, mas esse véu fica na frente, eles não percebem. E aí, quando alguém se converte, esse véu é tirado. E a pessoa fala: meu Deus, ele é o Messias, é Jesus, ele é o escolhido de Deus, ele é o libertador, ele é quem me traz a vida eterna novamente. Então, Paulo mesmo é um judeu aqui, né? O apóstolo Paulo, ele era judeu. E ele se converteu quando ele ia matar cristãos, perseguir e matar os cristãos, porque ele achava que era uma seita contra Deus, né? Então ele encontra com Jesus, Jesus aparece para ele sobrenaturalmente no caminho e ele se converte nesse momento. E de perseguidor ele passa a perseguido, porque agora ele é um cristão e é perseguido, né? Por ser cristão. E Paulo, ele fala isso, né? Que antes é como se tivesse um véu e que de repente aquele véu é tirado. Toda vez que uma pessoa se converte, seja um judeu ou não, né? É como se esse véu fosse retirado e você conseguisse perceber quem é Jesus, o que ele fez por nós. E assim, entender isso, assim, sabe aquele insight, aquele cair de ficha? É a hora que você se converte, né? Então, muitas pessoas ainda estão com esse véu. E nós estamos aqui para sermos luz do mundo e sal da terra, para levarmos essa revelação através da nossa vida, dessa carta lida, para que as pessoas possam também ter esse encontro com Cristo. Vamos ler agora no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: ó, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É como se, quando esse véu caísse, nós tivéssemos uma revelação tão grande de Deus e nós percebêssemos aquilo que está errado em nós e nós vamos transformando isso ao longo do tempo, de glória em glória, de vitória em vitória. Não é assim de uma hora para outra. Você aceita Jesus, né? Você aceita o sacrifício que ele fez por você, amanhã você acorda uma pessoa totalmente diferente, né? Sem nenhum erro, não peca mais, né? Não é assim que acontece. Existe uma transformação interna que leva a um processo. E é isso que ele está falando aqui, que cada vez que a gente olha para Jesus como se ele fosse o nosso espelho, a gente quer estar cada vez mais parecido com ele. E a Bíblia fala sobre isso, né? De nós termos a mente de Cristo, de nós estarmos enxertados na videira que é Cristo, de nós sermos o corpo do cabeça que é Cristo, e assim por diante. Porque é ele que nos norteia a sermos quem nós somos. Queria ler com vocês também no capítulo 4, você vê que ele está falando tudo sobre o quê? A nossa dificuldade como ser humano e a grandeza de Deus em proporcionar a nós aquilo que nós não conseguimos como ser humano, né? No capítulo 4, versículo, vamos ver aqui. Vamos ler o versículo 4 para você entender uma coisa. Ele fala assim, ó: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século? O mundo jaz no maligno, como diz a palavra. Então, Satanás e seus demônios, o seu reino todo é voltado para que esse evangelho continue encoberto na vida das pessoas, que as pessoas não tenham essa revelação. Então ele fala que Satanás, né, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a própria imagem de Deus. Então, assim, enquanto as pessoas olharem para Cristo e não entenderem que ele é o próprio Deus encarnado, que ele veio aqui para fazer por nós aquilo que a gente não poderia fazer, eles estão, enquanto eles não entenderem, assim, não tiverem essa revelação espiritual, não é só entender com a mente, né? É ter a revelação espiritual, então eles estão cegados. É como se a pessoa estivesse cega. Olha aqui de novo o véu, a pessoa não está enxergando, né? No capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, ó: temos, porém, eu estou pegando alguns versículos assim principais de cada capítulo para que você entenda mais ou menos do que se trata, tá? O livro.
Então, o 4:7 diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ele fala aqui que nós somos como vasos de barro, e que dentro desse vaso de barro tem um conteúdo muito valioso. Mas o vaso é de barro. Então tem que tomar cuidado que esse vaso pode quebrar. Né? O vaso, ele não é de ouro, ele não é de prata. Nós somos vasos de barro, nós somos vasos corruptíveis. Nós somos pessoas que temos erros. Mas mesmo nós tendo erros, Deus pode nos capacitar para levar a palavra dele tão valiosa, né? Essa riqueza, esse grande tesouro que é a sua palavra. Nós podemos, através mesmo das nossas falhas, com a misericórdia de Deus e com a capacitação dele, podemos levar o evangelho às pessoas. Depois, no capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha quanta coisa tem aqui nesses 3 versículos. Daria 3 pregações aqui, né? Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Então ele está falando assim, primeiro, do homem exterior e do homem interior. É mais ou menos o que Paulo falou na outra carta, que ele fala assim, ó: o que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, isso acabo fazendo. Miserável homem que sou. Que assim, ele deseja ser como Cristo, ele deseja não errar mais, ele deseja não pecar, ele deseja fazer o que é certo, mas às vezes ele se pega fazendo uma coisa errada. Às vezes ele acaba fazendo uma coisa errada. Isso é assim conosco também. Nós às vezes temos bons desejos, boas intenções, mas a gente acaba sendo dominado, às vezes pelas nossas próprias emoções, os nossos desejos, não temos domínio próprio e acabamos errando em alguma área. Então ele fala assim, ó: ainda que você tenha caído, errado em alguma coisa, que você se propôs a não errar mais, certo? Você quer ser parecido com Cristo, seu mestre. Então você pretende não errar mais. Então, às vezes a gente acaba errando e se sente indigno da presença de Deus e fica falando, ai, como é que eu sou, né? Não consigo cumprir o que eu prometo para Deus e se sente ali mal por isso, né? Então ele está falando aqui, ainda que seu homem exterior se corrompa, ou seja, as suas atitudes, a sua carne, a sua vontade, ele tenha feito algo que desagradou a Deus, mas se você se arrependeu, ó, o homem interior se renova de dia em dia. Se arrependa e tenta de novo, levanta e tenta de novo. Toda vez que a gente cair, a gente levanta e tenta de novo. Porque ficar prostrado é a derrota, mas você se levantar e continuar, não importa quantas vezes cai. O que importa é que você se levanta e continua. E esse levantar, ele necessita arrependimento sincero do coração, porque isso é o homem interior. Deus vê o nosso interior. Não adianta fingir para as pessoas, não adianta a gente fingir para nós mesmos, porque Deus conhece o nosso interior. Então, examinai-vos examinai-nos a nós mesmos, né? Que a gente possa nos examinar. Davi fala num salmo assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da justiça. Então, quer dizer, às vezes a gente tem até situações inconscientes que a gente não entende muito bem como que aquilo acontece na gente, mas Deus sabe. Então, que Deus nos ajude a identificar para que a gente possa combater essas coisas ruins que às vezes todo ser humano apresenta. Depois, no capítulo 5, vamos ler aqui, no versículo 10, ele fala sobre o tribunal de Cristo. Fala assim, ó: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Uma coisa que eu não falei desse último versículo desses últimos, né, que nós lemos, foi que assim, ó, ele fala a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, assim, o tempo curto que a gente vai viver aqui na Terra, porque é muito curto, vai 80, 90, 100 anos, é muito curto, perto da eternidade. Eternidade é tempo sem acabar.
né? É muito curto o tempo que a gente vive aqui. Essa leve e momentânea tribulação que a gente passa aqui na Terra, né? Produz para nós um peso eterno de glória. E ele fala assim: atente para as coisas que se veem, que não se veem. Porque as que se veem, as que você pode pegar, as coisas materiais, o dinheiro, os objetos, as conquistas, né? Ali, tudo que você tem de material ou de secular, vamos colocar assim, né? Isso é passageiro. Uma hora você vai morrer, o que você vai levar daqui? Sua alma, com tudo que você é e não com tudo que você tem. Não é que nem os egípcios colocavam tudo na tumba achando que ia levar tudo, né? Aqueles ouros, aquelas coisas, aquelas riquezas, embora com eles, né? Não. Caixão não tem gaveta, como diriam outros aí, né? Então, assim, você não vai levar o que você tem ou o que você faz, você vai levar o que você é. Então, a gente tem que investir no que a gente é, porque senão a gente vai chegar lá pobre, miserável, né? Mendigo de emoções boas desenvolvidas aqui durante o nosso período na Terra. Então, aqui ele fala que todos nós vamos comparecer a esse tribunal, seja para receber do bem que nós fizemos ou do mal. Tudo que a gente planta, a gente colhe. A natureza é sábia, já nos ensina isso. Se você plantar morango, você vai colher morango. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Né? Não tem como você plantar um e colher o outro. Então, o que a gente plantar aqui é o que a gente vai colher. Depois, no capítulo 5, no versículo 17, tem um versículo muito conhecido que você já deve ter ouvido, que fala assim, ó. E assim é, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando nós estamos em Cristo, o passado fica para trás. Não importa o que aconteceu até você ter a revelação de Cristo. Porque quando você encontra Cristo, ele te faz uma nova criatura, porque você renasceu. É como se você tivesse morrido para aquela vida antiga e renascido para uma nova vida. Você, aquele negócio do véu que cai, né, do olho que se abre, você fala, é outra vida. E a gente começa a agir diferente também. A gente percebe que já, a gente não é mais como era antes, que a gente já não age mais como a gente agia antes. E conforme você vai identificando as coisas erradas em você, vai se arrependendo, Deus vai transformando e a gente vai virando nova criatura. A cada de glória em glória, de vitória em vitória, como eu falei, né? Um processo. Então, não deixe que o inimigo venha te acusar de nada, porque você é nova criatura em Cristo. E a cada dia Deus te faz nova criatura. Você peça perdão a Deus ali dos seus erros e fala, Senhor, me ajuda a ser como tu, me ajuda a viver segundo a tua vontade, segundo o teu reino, me ajuda a contribuir para o teu reino. Cada dia Deus vai te renovando e você vai renascendo e se tornando uma nova criatura, de pouco em pouco. Depois no capítulo 5 ainda, no versículo 20, diz assim, ó. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. Você sabe o que faz um embaixador? Um embaixador, ele é um representante da autoridade de uma localidade em outra. Então, por exemplo, embaixador de um outro país no Brasil. Ele representa a autoridade desse outro país aqui no Brasil. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos a autoridade de Cristo onde quer que nós formos. Nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando, nós somos a autoridade revestida por Deus, falando em nome dele. Tanto que quando a gente vai expulsar um demônio, o que a gente fala? Sai daí! Né? É alguma expressão assim que a gente usa? Não, a gente fala, saia em nome de Jesus. E aí sai. Porque é em nome de Jesus, é pela autoridade de Jesus, não é pela minha. Eu estou sendo ali um instrumento. Mas em nome de Jesus, você saia. E ele tem que sair. E depois, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó, falando um pouco mais sobre as limitações, né? Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ou em algumas outras traduções, em vossas próprias emoções. Olha o que ele fala aqui, que coisa importante.
né? Numa era que se fala tanto sobre inteligência emocional, Paulo, aqui há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, falando já sobre isso, né? Que nós estamos limitados nas nossas próprias emoções. Então, assim, não é Paulo que vai definir quem vai crescer ou não vai crescer, o que vai fazer, não é nenhuma autoridade. Nós mesmos estamos limitados em nós. Então, muitas vezes o medo nos limita, a ansiedade nos limita, a depressão nos limita. Então, a raiva nos limita, porque faz nos perder oportunidades que nós teríamos para crescermos, né? Então, assim, se nós formos analisar, essas emoções desreguladas limitam a nossa vida. O que Cristo vem trazer? Os frutos do Espírito, que são o quê? Paz, amor, alegria, fé, paciência, benignidade, bondade, domínio próprio, paciência, não sei se eu já falei. Então, assim, veja, ele vem trazer o que? O controle das emoções, né? O que é o domínio próprio? O que é a paciência? O que é a paz, independente das situações, né? A alegria, estar contente com qualquer situação. Então, Deus vai, através dos ensinamentos de Jesus, nos trazer o equilíbrio das emoções. E aqui fala que nós estamos limitados nas nossas emoções, então a gente pode vencer esses limites através dos ensinamentos da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Cristo. Depois, vamos ler ali no capítulo 7, versículo 8. Diz assim, ó. Aqui nesse capítulo, eu vou resumir assim, porque ele é bem grande, né? Ele fala assim que, da outra vez que ele mandou a primeira carta, veja que hoje é a segunda carta, né? Aos Coríntios. É 2 Coríntios. Em 1 Coríntios, que nós falamos no programa passado, ele deu umas broncas, né? Ele deu umas exortações ali ao povo, porque eles estavam agindo de uma forma assim que não condizia com o comportamento cristão. Então, ele falou que ficou triste assim com algumas coisas que ele ficou sabendo, alguns comportamentos que eles tiveram lá e tal, e ele fica assim tentando resolver aqueles problemas e ensinar eles como agir, né? E nesse capítulo 7 todo aqui, ele fica falando isso, né? Que nem esse que a gente vai ler, ó. Porquanto é o capítulo 7, versículo 8, né? Porquanto ainda que vos tenha contristado a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, né? No 9, agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Então, ele está dizendo assim, olha, foi bom eu ter mandado aquela carta, porque vocês ficaram tão tristes assim com aquilo que vocês mudaram o comportamento. Vocês falaram, poxa vida, a gente não pode agir dessa forma, né? Então, foi uma tristeza que ele falou aqui, que acabou gerando um arrependimento, com mudança, logicamente, posterior de comportamento. Então, no fim, foi bom. É uma coisa ruim que no fim foi bom. Então, ele está um pouco mais ameno nessa carta aqui, certo? No capítulo 8 e o capítulo 9, ele fala bastante sobre oferta, como dar a oferta, o que é a oferta, né? Para fazer da forma correta, não com necessidade, não porque todo mundo está dando, aí você dá também, não. Entender o que é. O porquê que a gente tinha que fazer a oferta, ou tem que fazer até hoje, dar os dízimos, das ofertas, porque existe uma obra para ser cumprida com esses valores. Nós damos para Deus, mas Deus faz esses valores serem usados para o próprio homem. Vamos ler um versículo aqui, ó, no capítulo 9, versículo 7. É um versículo também muito conhecido. Diz assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se você for dar uma oferta para Deus, assim porque tá todo mundo olhando ali, você ficou sem graça e deu, não valeu, Deus não recebeu, você só perdeu dinheiro. Se você der triste, eu vou dar, mas puxa vida, fiquei tão triste que eu tive que dar oferta na igreja que agora eu não vou poder usar para tal coisa. Não dá, porque não valeu. Né? Deus não ama o que dá com tristeza ou com necessidade. Deus ama o que dá com alegria. E não importa, ele fala que a quantidade do que você dá.
O que importa é o teu desprendimento de dar, a sua generosidade, a sua vontade de agradar a Deus e de ajudar os irmãos. É isso que importa para Deus. Lembra que Jesus falou quando ele estava sentado lá, assim, observando todo mundo dar as ofertas lá no gasofilácio, e ele viu uma mulher trazendo umas moedinhas assim, que hoje corresponderia a centavos, né? Quando a gente faz o estudo, assim, bem pouquinho. Ela colocou ali. E tinha gente que trazia um monte de coisa, um monte de dinheiro ali, fazia, tinha uns que até trocava trombeta que estava trazendo dinheiro. E Jesus fala assim: olha, essa mulher foi a que deu mais. Aí os discípulos olhavam para ele, como assim, né? Porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu de coração. Foi diferente a atitude dela em dar do que aqueles outros que deram um monte de coisa. Então não é o valor em si, mas a atitude de como você dá. Qual é a sua postura frente a dar, a ofertar, a dar mais de si, né? Então é isso que Deus observa aqui. No capítulo 10, ele fala uma coisa importante, né? Sobre batalha espiritual. Capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então ele está dizendo assim, que as nossas armas, o nosso inimigo não é alguém que nos provoca, alguém que nos xinga. O nosso inimigo não é o nosso chefe, o nosso inimigo não é o nosso familiar, né? Às vezes a pessoa está no embate ali com aquela pessoa. O nosso inimigo, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. E a nossa luta não é contra o corpo, depois nós vamos ver mais para frente, né, nas outras cartas. A nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados, potestades, e dominadores nas regiões celestes, ou seja, no mundo espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo usa aquela pessoa para te confrontar. Então você acaba se distraindo, porque você olha para o que se vê, luta com a pessoa, esquece de quem está causando todo o problema na sua vida e que quer ver você destruído e morto, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, e você esquece de ver ele e fica distraído ali e se degladiando com pessoas que muitas vezes você ama. E ele veio para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, se nós levarmos nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, ou seja, tudo que você pensar, Deus, o que você acha sobre isso? Você acha que eu devo fazer assim ou assim? Tudo consulte a Deus. Tudo consulte a Deus. Porque se nós obedecermos a Deus, nós vamos poupar tanto sofrimento na nossa vida. Se a gente soubesse disso desde o começo, a gente nunca tinha desobedecido a Deus. Já tinha chegado no nosso propósito muito mais rápido, né? No capítulo 11, ele adverte sobre falsos apóstolos, falsas pessoas que estavam ensinando coisas que não correspondiam ao verdadeiro evangelho de Jesus. Óbvio que o inimigo ia usar o engano, que é uma coisa que ele sempre usou na vida, para trazer confusão, né? Então ele diz assim, ó, no capítulo 11, versículo 13: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, dizendo assim, se o próprio Satanás pode aparecer para as pessoas como um anjo de luz, ou pode tentar as pessoas com coisas aparentemente tão boas, né? No começo é bom, mas no fim tem fel, né? Então, existem falsos apóstolos, pessoas dirigidas por Satanás, que se fazem ali de ensinadores e tal, e ensinam teorias erradas, coisas contrárias à Bíblia. Por isso que existe em mim essa vontade de ensinar a Bíblia para você, porque se você conhecer o que é verdadeiro, quando alguém vier te apresentar o que é falso, você vai identificar na hora. Você tem que saber o que está escrito na Bíblia, para você poder confrontar o que as pessoas vêm te falar, senão você aceita qualquer coisa que as pessoas te falam. Não, você tem que conhecer bem o que é que Deus fala. Aí qualquer outra pessoa que vier falar uma coisa diferente, você vai identificar, não vem de Deus. No capítulo 12, ele fala sobre o espinho na carne. E também fala sobre o negócio da fraqueza humana, ó, veja.
capítulo 12, versículo 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí lá no 10, desce um pouquinho, no 10, lá no finalzinho diz assim, ó, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que está querendo dizer com isso, né? Ele quer dizer o seguinte, se ele fosse uma pessoa perfeita e estivesse falando de Deus, ia chegar um momento assim que ia subir a cabeça dele, né? Como sobe a cabeça de muitos, né? E fica se achando assim, nossa, olha a minha oratória, olha como eu falo, olha os milagres através de mim, olha, entendeu? A pessoa acaba se ensoberbecendo, ou seja, fica com um orgulho maligno ali, né? Fica com aquela soberba. Então, para que ele não se ensoberbecesse, ele tinha um espinho na carne, ou seja, ele tinha uma fraqueza, ele tinha um defeito, ele tinha algo que mostrava para ele o tempo todo que ele era um ser humano falho. Mas nem por isso Deus deixou de usar tanto assim o apóstolo Paulo, sendo que a maioria do Novo Testamento é escrito por ele. Então ele fala, que Deus fala assim para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque se você é fraco e consegue passar esse poder todo, né? Isso significa que toda essa revelação, todo esse poder maravilhoso não é seu, não é humano, é divino. Então, quanto mais às vezes nós reconhecemos as nossas falhas, mais nós percebemos que é Deus agindo através de nós. Várias vezes eu tô pregando e eu falo assim, nossa, é verdade, né, Deus? Tipo assim, eu tô falando para mim mesma, né? Porque é o Espírito Santo que tá falando. Às vezes eu estou falando uma coisa, eu falo, mas de onde eu tirei isso? Assim, aquilo faz todo sentido e tem a ver com a Bíblia e tal. É o Espírito Santo, né? Então, assim, a nossa fraqueza, aquilo que a gente não sabe, Deus usa-nos pela nossa disposição para trazer ali a sua revelação, a sua palavra. E depois, no capítulo 13, né, ele fala que ele vai voltar lá ainda uma outra vez e que ele vai examinar eles para ver se eles melhoraram daquela primeira carta que ele tinha mandado, falando das coisas que estavam erradas, que eles deviam agir assim, assim e tal. Então ele vai explicando aqui, né, que ele vai voltar para eles refletirem, para eles se analisarem e tudo, para verem se estão de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, assim, lógico que eu fiz um resumo assim bem por cima, mas para você ter uma ideia do que se trata essa carta, e eu acho que ela fala de coisa muito profunda, né? Porque falar sobre a nossa fragilidade e ensinar que em tudo nós temos que depender de Deus, eu acho uma coisa muito valiosa. Eu acho uma carta muito importante de ser lida e analisada. Então, que isso possa ter contribuído para o seu estudo. No próximo programa nós vamos estar falando sobre o livro de Gálatas. E que você fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo programa.